Joseph Schumpeter. Doutrina Econômica e Método, um esboço histórico. Capítulo 2. A descoberta do fluxo circular da vida econômica. Os fisiocratas, Adam Smith. Nossa ciência, como todas as demais, surgiu de pesquisas isoladas sobre fatos marcantes que se impunham como problemas até mesmo aos leigos. Enquanto os estudiosos se limitavam a essas investigações, e enquanto o fenômeno central da economia permanecia envolto por um saber instintivo e prático, a análise científica não podia manifestar plenamente sua força. Não era possível estabelecer um conjunto sólido de princípios, nem formar um corpo estável de especialistas. Cada conjunto particular de fatos exigia a derivação de um princípio explicativo próprio, como em uma luta constante com os fenômenos observados. No melhor dos casos, era possível apenas pressentir os grandes encadeamentos gerais cuja compreensão é essencial, inclusive sob o ponto de vista prático, para explicar os efeitos e contraefeitos mais sutis dos fenômenos econômicos. São justamente esses encadeamentos gerais que a ciência pode acrescentar ao conhecimento do homem prático, lúcido e bem informado. Nas mentes mais lúcidas do campo econômico firmou-se a tendência de trazer à luz essas conexões, de fazer de sua investigação a principal preocupação e de tratar as conclusões daí resultantes como o núcleo da economia. Foram os fisiocratas, ou economistas, que abriram a grande brecha pela qual se deu todo o progresso posterior da análise, ao descobrir e formular intelectualmente o fluxo circular da vida econômica. Isso não significa que o fato, em seu sentido popular, como a semeadura e a colheita periódicas, fosse desconhecido. O que estava em questão era o sentido econômico e a formulação científica do fenômeno, compreender como cada período econômico se torna a base do seguinte, não apenas em sentido técnico, mas também no de produzir exatamente os resultados que permitem e capacitam os membros da comunidade a repetir o mesmo processo, na mesma forma, no período subsequente. Era preciso entender como a produção se realiza como processo social, como determina o consumo de cada indivíduo e como este, por sua vez, condiciona a produção futura, como cada ato de produção e de consumo influencia todos os demais, e como, de certo modo, cada elemento de energia econômica percorre um trajeto definido, ano após ano, sob a ação de forças motrizes igualmente definidas. Somente a partir dessa análise foi possível desenvolver um conhecimento mais profundo do processo vital da economia social, permitindo aos estudiosos identificar todos os fatores gerais e suas funções, bem como todos os elementos que devem ser considerados em cada problema específico, na medida em que seja puramente econômico. Enquanto os períodos econômicos eram vistos apenas como fenômenos técnicos, sem o reconhecimento do ciclo pelo qual transitam, faltava o elo de causalidade econômica, com ele, a compreensão das necessidades internas e do caráter geral da economia. Era possível analisar atos isolados de troca, o fenômeno da moeda ou a questão das tarifas protetoras como problemas econômicos. Porém, ainda não se conseguia perceber com clareza o processo total que se desenvolve em determinado período econômico. Antes dos fisiocratas, apenas sintomas locais do corpo econômico haviam sido identificados. Foram eles que nos permitiram concebê-lo fisiológica e anatomicamente como um organismo dotado de um processo vital uniforme e de condições de existência igualmente constantes, oferecendo-nos a primeira análise coerente desse processo de vida. Até então havia apenas generalidades. Os fisiocratas direcionaram a atenção para o funcionamento interno da troca social de bens e para o fenômeno de sua autorrenovação constante. Não é por acaso que tenham constituído, ao mesmo tempo, a primeira escola econômica genuína, pois somente uma concepção total poderia servir de base para tal empreendimento. O historiador do pensamento econômico raramente está em posição de indicar o fundador de uma escola com tanta segurança quanto neste caso. Todas as ideias essenciais, ao mesmo tempo, toda a força de uma personalidade extraordinária reuniram-se em François Quesnay, que concebeu essas ideias a partir de si mesmo em grau superior ao de qualquer outro economista. Ele foi um dos mais notáveis e originais pensadores da economia. Os que se uniram a ele foram, ou se tornaram, seus discípulos, submetendo-se à sua autoridade de um modo sem paralelo em toda a história do pensamento econômico. Somente os nomes e obras mais importantes merecem destaque. François Quesnay, nascido em 1694 e falecido em 1774, exerceu principalmente uma influência pessoal.
De suas publicações dispersas, reunidas por Oncken em 1888, mencionam-se o Direito Natural, de 1765, que apresenta sua sociologia, e o Quadro Econômico, de 1758, onde sistematizou suas concepções fundamentais. Considerando o estado da economia por volta de 1750, percebe-se que em nenhuma outra obra da literatura econômica se está tão próximo do gênio criador quanto ao contemplar a concepção dessa obra, que, como previu Madame Pompadour, pareceria à maioria dos críticos apenas um inofensivo brinquedo intelectual. O empenho dos discípulos tentou compensar a total falta de compreensão com que o quadro econômico foi recebido. Devem ser lembrados, sobretudo, Le Trosny, autor de Da Ordem Social, publicado em 1777, Baudial, com primeira introdução à filosofia econômica, de 1771, Le Mercier de la Rivière, com a ordem natural e essencial das sociedades políticas, de 1767, e Dupont de Nemours, com Fisiocracia ou Constituição Natural do Governo mais vantajoso ao gênero humano, também de 1767. O velho Mirabeau, considerado chefe do pequeno grupo após a morte de Quesnay, já havia formado um sistema próprio de ideias antes de conhecê-lo, embora provavelmente influenciado por Cantillon, autor de O Amigo dos Homens, publicado em 1763. Somente depois tornou-se dependente de Quesnay, nas continuações de O Amigo dos Homens em Filosofia Moral ou Economia Geral e Política da Agricultura, do mesmo ano, mas nunca de modo tão completo quanto os demais. Turgot, com suas reflexões sobre a formação e a distribuição das riquezas, publicadas em 1769, sobre os empréstimos a juros, do mesmo ano, e outras obras como Valores e Moedas e as Cartas sobre a Liberdade do Comércio de Grãos, de 1770, esteve muito próximo do grupo, sem, no entanto, pertencer formalmente a ele. Os fisiocratas não encontraram verdadeira compreensão nem opositores à sua altura. A polêmica com Forbonais foi estéril e superficial, assim como a ironia de Voltaire em O Homem dos 40 Escudos. Galien, em seus diálogos, de 1770, não abordou o problema de forma essencial, e toda a controvérsia sobre os direitos sobre o grão, cuja abolição temporária foi amplamente debatida na França, pouco acrescentou em termos teóricos. Condillac, em O Comércio e o Governo, de 1776, merece menção não por suas críticas aos fisiocratas, mas por suas próprias contribuições positivas. Mable, com dúvidas propostas aos filósofos economistas, de 1768, essencialmente uma resenha crítica de Le Mercier, não pode ser considerado economista, e Morellet teve importância apenas prática. A maioria dos adeptos dos fisiocratas compreendeu tão pouco o sentido profundo de sua doutrina quanto seus opositores. Entre os alemães, destacam-se o margrave Carlos Frederico de Baden-Durlach, autor de Resumo dos Princípios da Economia Política, de 1786, e Malvillon, com as Cartas Fisiocráticas ao Professor Dom, de 1780. Outros, como Schletwen, Samaus, falecido em 1831, Krug, falecido em 1843, e o suíço Iselin, limitaram-se a superficialidades. Situação semelhante ocorreu na Itália, onde Neri, Beccaria, Filangier, Verri e outros se apropriaram de certas afirmações isoladas que lhes agradaram. Na Inglaterra, há também um pequeno número de escritos de inspiração fisiocrática. Mais importante, porém, foi a influência exercida pelos fisiocratas sobre Adam Smith e sobre autores posteriores, entre os quais Karl Marx. Foi justamente a originalidade do sistema que impediu sua eficácia imediata e ampla. Sua firme convicção, pela própria obstinação, granjeou respeito e elogios, mas, observando de perto, nota-se que seu grande sucesso momentâneo na sociedade parisiense teve pouco significado real. Todo pensamento teórico inovador, a princípio, assimilado apenas superficialmente, quase sempre sem relação com seu verdadeiro sentido. Muitos viram, de modo ingênuo, apenas uma exaltação da agricultura, e todos os que se sentiram atraídos por essa ideia declararam-se partidários do sistema. Não é possível, neste ponto, apresentar um relato mais detalhado sobre os fisiocratas e seus escritos. A doutrina fisiocrática, como já se afirmou, pertence à grande família dos sistemas de direito natural e deve ser abordada de modo semelhante a eles. Pretendia ser não apenas uma teoria econômica, mas também uma sociologia geral composta de material econômico,
colocando as considerações desse campo em primeiro plano. Ainda assim, convém limitar a análise à teoria econômica propriamente dita, tal como delineada pelos fisiocratas. Trata-se, evidentemente, de uma realização analítica. Os fisiocratas buscaram compreender intelectualmente o caráter geral do processo econômico a partir de fatos de experiência amplamente conhecidos, sem julgarem necessário proceder a uma coleta sistemática de dados individuais. Seu método pode ser considerado indutivo, em todo caso, era teórico no mesmo sentido em que o foi, por exemplo, em Ricardo. Entretanto, nos fisiocratas, como em todos os mestres do direito natural, sobrepunha-se a ideia de que uma ordem econômica concreta e determinada, bem como um comportamento definido em questões práticas de política econômica, correspondiam à essência econômica das coisas. Essa ordem, que mantinham constantemente diante dos olhos e consideravam ideal de uma vez por todas, em favor da qual buscavam todo tipo de justificações, inclusive divinas, era o chamado ordre naturel, a ordem natural. Isso conferia ao sistema um caráter finalista e, portanto, não científico. Se tivessem introduzido afirmações metafísicas ou postulados práticos em seu sistema analítico e fundamentado seus resultados nesses elementos, a doutrina fisiocrática perderia o caráter científico. Mas não é o que ocorre. O núcleo de sua argumentação permanece inteiramente livre dessas influências, como se pode comprovar ao aplicar o critério decisivo de omitir tais enunciados e substituir as construções finalistas de alguns trechos por explicações causais. Assim, é possível separar a análise científica dos fatos da crença de que o resultado dessa análise coincidiria com a melhor ordem concreta das coisas sob um plano divino. Uma vez compreendido esse ponto, e reconhecido que suas proposições se baseiam diretamente na observação dos fatos econômicos fundamentais, torna-se sem sentido procurar causas teológicas ou filosóficas determinantes. Quando Quesnay, por exemplo, ao examinar a natureza do capital, afirma, início da citação de François Quesnay, abre aspas, percorram as fazendas e as oficinas e vejam, fecha aspas, quadro econômico, Tabliau Économique, Paris, 1758, ele reivindica o caráter científico de sua argumentação. Se, ao fazê-lo, era deísta ou não, livre-cambista ou não, se preferia o absolutismo burocrático ou autogestão, tudo isso era, sem dúvida, muito importante para ele, a ponto de Turgot declarar que não era fisiocrata porque preferia não ter rei. Esses aspectos são centrais para a história do pensamento da época, mas, para os nossos propósitos, são irrelevantes e não alteram em nada a importância científica de Quesnay. Ainda assim, é seu mérito ter feito da análise dos fatos o ponto central, enquanto seus contemporâneos, inclusive Seward, estavam mais preocupados em oferecer conselhos práticos aos estadistas. Os fisiocratas, na prática, tinham consciência do método analítico, mesmo que não considerassem sua doutrina apenas uma recriação intelectual dos fenômenos reais, como fariam mais tarde os clássicos. Acreditavam que essa reconstrução intelectual, expressa de modo claro e livre de elementos estranhos, refletia certos padrões fundamentais dos fatos. Além disso, viam nela também um quadro ideal com aplicação prática. É importante lembrar que essa justaposição de elementos distintos ocorre com muito mais frequência nas fases iniciais do desenvolvimento científico do que nas posteriores, tanto mais porque faltava aos fisiocratas a noção de progresso social. Assim, a imagem teórica da realidade podia ser tomada como imutável, por consequência, transformada em ideal absoluto e parte de uma ordem divina do mundo com muito mais facilidade do que teria acontecido se estivessem conscientes da mutabilidade dos fatos sociais. Os fisiocratas criaram, por assim dizer, uma doutrina da natureza econômica do assunto, das causas factuais da vida econômica. Contudo, é impossível falar, em outro sentido, de uma doutrina natural dos fisiocratas, certamente não no sentido de que, equivocando-se quanto ao caráter peculiar do social, tenham feito a tentativa amadorística de lhe impor uma concepção derivada das ciências naturais, que desse uma impressão enganosa de exatidão. Sua teoria é apenas uma tentativa de pensar sistematicamente aquele acervo de conhecimentos gerais que todo homem prático acumula e usa. Como base de sua conduta, procurando soldá-lo em um todo uniforme e coerente. Apontar semelhanças superficiais ou enfatizar o fato de que a formação científica podia ser adquirida, ao menos nesse período, apenas no campo das ciências naturais não prova o contrário.
Para provar uma influência ilegítima das ciências naturais seria necessário mostrar, em cada caso concreto, em cada proposição teórica, que ela não pode ser explicada pelos argumentos de caráter econômico que foram ou poderiam ser apresentados em seu apoio, mas que deve sua existência a um paralelismo artificial entre a ciência natural e a ciência do espírito. É verdade que os fisiocratas mantiveram o hábito, estabelecido no século XVII, de falar em leis naturais da economia e de toda a vida social. Para entender o alcance desse costume, é preciso distinguir dois pontos. Primeiro, o que eles próprios queriam dizer com isso. Segundo, o que nós, um século e meio depois, devemos ver nessas leis quanto ao seu conteúdo concreto. Quanto ao primeiro ponto, não podemos esperar que os fisiocratas tenham adotado uma posição que hoje aceitaríamos. A questão permanece controversa até hoje. Em primeiro lugar, sua concepção de lei foi influenciada por seu finalismo. Partiam da crença de que a vontade da providência se revelaria ao intelecto pesquisador por meio da análise dos fatos. Por isso, viam nas leis não apenas regras aplicadas aos fatos, mas algo que paira sobre eles e a que o homem deve subordinar-se, leis que implicavam mandamentos para a ação humana e um sistema de deveres. Além disso, os fisiocratas não distinguiam entre leis sociais e leis naturais científicas. Estas lhes apareciam sob o mesmo ponto de vista. Já quanto ao segundo ponto, veremos que as chamadas leis dos fisiocratas são exatamente aquilo que hoje descrevemos como tal sem contradição, justamente porque nem o elemento teológico nem o naturalista foram realmente seu ponto de partida. Eles apenas expressaram os resultados da análise econômica nessa forma teológica ou naturalista depois de havê-los estabelecido. Dado o grande feito de terem reconhecido, de modo definitivo, que a vida econômica está submetida a certos fatores necessários, que podem ser compreendidos em seu caráter geral, e que também neste campo causas têm efeitos, não devemos julgar com demasiada severidade as numerosas insuficiências desse diagnóstico. Mencione-se ainda que a época já conhecia polêmicas metodológicas. Muitos opositores dos fisiocratas combatiam seu método por considerá-lo irrealista e excessivamente absoluto, e foi especialmente Galien que, em seus Dialogues, 1770, apontou como inadmissíveis as regras gerais para a política econômica. Isso, é verdade, não invalidava a teoria fisiocrática, mas Galien a rejeitou junto com suas consequências práticas, que lhe pareciam ofensivas e que pareciam decorrer inevitavelmente dela. Essa prática tornou-se comum mais tarde e perdura até os tempos modernos. A atitude de Turgot, também, que muitas vezes quase beirava a antipatia, pode ser explicada em parte por sua visão de que os fisiocratas estabeleciam leis gerais onde não havia nenhuma, fazendo violência à multiforme realidade. Naturalmente, isso não transformou nem Galien nem Turgot em representantes de um relativismo histórico estrito, pois ambos realizaram, essencialmente, trabalho teórico, mas ocuparam uma posição intermediária. Os fisiocratas abordaram sua grande tarefa, apresentar as formas gerais do ciclo econômico, apenas com os recursos já existentes, sem nada acrescentar por conta própria. Desejavam combinar os fatos das necessidades econômicas com os fatos gerais do ambiente e estabelecer leis aplicáveis aos acontecimentos econômicos. Sua psicologia era estritamente individualista, racionalista e extremamente simples. Pode ser resumida na suposição de um desejo de obter a maior satisfação possível das necessidades individuais com o menor esforço possível. Consequentemente, o princípio econômico, formulado conscientemente e com clareza por Quesnay, foi seu ponto de partida. Sua sociologia também era simples. Aceitavam a organização social tal como a viam diante de si, em parte como algo natural, em parte como suficientemente típico. Já mencionamos que tal procedimento era esperável nas primeiras fases. Devemos acrescentar que a superestimação das ações conformes à razão, a incompletude da análise psicológica e aquela abordagem atomística, que via no indivíduo essencialmente imutável a chave de todos os acontecimentos sociais, eram menos nocivas em investigações econômicas. Embora esses fatores impeçam ver além de certo ponto e levem, sob muitos aspectos, a uma caricatura da realidade, justamente para a formulação de uma lógica dos fatos econômicos, isto é, exatamente para aquela conquista dos fisiocratas que mais nos interessa. Eles representam, em parte, suposições necessárias e úteis. Não devemos, porém, tentar construir apenas sobre elas uma teoria do processo vital da sociedade, isto é, uma sociologia. Para sua sociologia,
Também, para sua percepção prática da realidade, todas essas ideias foram funestas, por mais que falassem do homem social e da vida coletiva. Não invalidaram, entretanto, suas contribuições aos problemas básicos da economia. Nesse campo, suas realizações foram grandes. Durante muito tempo, uma crítica mesquinha e pouco apreciativa impediu uma avaliação justa de seu desempenho e obscureceu o fato de que todo o trabalho subsequente se baseou no deles. Além disso, certas peculiaridades, que se destacavam de forma grotesca, foram novamente exageradas, como se constituíssem os pontos essenciais da doutrina fisiocrática, cuja refutação bastaria para encerrar a questão. Adam Smith já havia começado com isso, e só recentemente penetramos mais profundamente no sistema de pensamento econômico dos fisiocratas. A visão de conjunto do processo econômico que os fisiocratas alcançaram, o ponto de vista econômico que adotaram, embora partissem do indivíduo, de um lado, e do meio natural, de outro, exprime-se claramente em três concepções que assumiram a maior importância para a economia: as concepções de circulação, de produto social e de sua distribuição. A primeira já era conhecida das discussões populares e dos mercantilistas, mas pensava-se apenas no fenômeno superficial da circulação monetária. Quesnay e seus seguidores foram os primeiros a afastar com vigor o véu monetário, e uma circulação de outro tipo lhes foi revelada. Mostraram como, em cada período econômico, uma quantidade de mercadorias entra novamente na economia, em seu modo de ver, a partir do tesouro inesgotável da natureza, e é assumida e transferida até o estágio final de consumo pelos diversos grupos de membros da economia. Esses grupos se caracterizam por funções específicas, e o processo de transmissão das mercadorias se efetiva pela troca. Os atos de troca formam os elos da cadeia que conecta esses grupos ou classes. Assim, a vida econômica de uma nação se apresenta como um sistema de relações de troca que, renovando-se periodicamente, preenche o espaço entre produção e consumo. A quantidade de bens produzidos durante o período econômico, dentro do sistema econômico, é encarada como um produto social que é distribuído a cada vez. Hoje essa ideia nos é tão familiar que já não a achamos surpreendente, mas ela continha uma abstração ousada e uma inovação metodologicamente importantíssima. Esse produto social não existe como tal em parte alguma da realidade. É, em si, uma criação intelectual artificial. Ainda assim, foi a criação desse somatório teórico que pela primeira vez tornou possível, ou pelo menos facilitou, uma compreensão mais profunda da cooperação entre as economias individuais e de sua mútua dependência. Além disso, a identificação, em princípio, do produto social com a riqueza da nação, o destaque dado ao ponto de vista da circulação periódica de mercadorias, conferiu à concepção de riqueza nacional uma precisão que antes faltava. De fato, iluminou de uma vez por todas a relação entre riqueza nacional e produção. Esses fundamentos foram preservados até hoje e se mostraram úteis, como se vê, por exemplo, na doutrina de Alfred Marshall. Este é o quadro dentro do qual a riqueza da nação, ou richesse, se desenvolve e existe. Richard Cantillon mostrou notável penetração ao escrever. Início da citação de Richard Cantillon, abre aspas, a riqueza em si nada mais é do que o alimento, as comodidades e os agrados da vida, fecha aspas, ensaio sobre o comércio em geral, Essai sur le commerce in general, Paris, 1753, página 1. Os fisiocratas certamente não melhoraram essa formulação ao definirem a riqueza como a soma dos bens econômicos produzidos anualmente, bens comerciáveis, Quesnay, obras completas, Oeuvres, edição Onkin. Já conhecemos sua força motriz e seu princípio explicativo, o desejo de fruir, expressão de Le Mercier. Falta-nos, portanto, destacar outro fator essencial, a teoria fisiocrática da natureza e função do capital. Antes deles não havia uma teoria precisa do capital, não só porque erros mercantilistas a impediam, mas também porque os fatores econômicos básicos, enquanto tais, ainda não tinham sido analisados em detalhe. Tal análise, porém, é necessária para conceber com precisão o papel do capital na vida econômica da nação, em contraste com sua importância para a economia individual, reconhecida no cotidiano. Quesnay, e, com ele, seus verdadeiros discípulos, viu a função do capital na necessidade de manter o trabalhador durante o período de produção, nas avances foncières, isto é, as despesas para preparar o solo para o cultivo, e nas avances anuelles, ou, melhor, no fonds des avances,
parcialmente incorporado nos meios de produção produzidos. As avances anuais se reproduzem a cada ano, juntamente com os juros das avances primitivos. Assim, a substância do capital é representada por aquela parte do produto social de períodos econômicos anteriores que sustenta a produção do período corrente, de importância temporariamente particular enquanto parte da circulação de mercadorias. O desenvolvimento, tal como concebido pelos fisiocratas, pode ser expresso com as palavras do Margrave de Baden, início da citação de Carlos Frederico de Baden-Durlach, abre aspas, o movimento cíclico do trabalho e da despesa torna-se mais perfeito com um trabalho mais eficiente. Este aumenta os meios de subsistência. Esse aumento conduz a um aumento da espécie humana, que, por sua vez, eleva as necessidades da comunidade, consequentemente, as defesas. Fecha aspas, resumo dos princípios da economia política, abreja des Principes de l'Economie Politique. Baden, 1786, página 7. Assim, a civilização econômica se desenvolve a partir de um estado primitivo de busca de alimento. Início da citação, abre aspas, o homem vivia dos frutos esparsos e espontâneos da terra, fecha aspas, no qual era justamente essa busca que constituía o trabalho, correspondendo às dépenses de la subsistência e representando o esforço que obtinha a subsistência. Nesse contexto, os fisiocratas naturalmente falavam em dever e direito, mas, embora usassem a linguagem do direito natural, queriam dizer exatamente o que acabamos de exprimir. Agora, porém, convém tratar mais de perto aquelas características do sistema fisiocrático que, na história da doutrina econômica, sempre foram indevidamente colocadas em primeiro plano. Essas características não afetavam a essência das ideias básicas acima delineadas e representavam apenas uma tentativa, um tanto prematura, de elaborá-las numa certa direção. Ainda assim, para os próprios fisiocratas e para o destino de sua teoria, foram de grande importância. Uma vez estabelecidas essas concepções fundamentais e procurando agora um ponto firme no ciclo econômico, é natural que nossa atenção se dirija à origem técnica do fluxo circular da vida econômica. Notamos que, em cada período econômico, certa quantidade de materiais ingressa no mundo social a partir do seio da natureza, da qual toda a comunidade deve viver, direta ou indiretamente. É essa quantidade que, em certo sentido, de fato circula na comunidade e cuja reposição periódica nos permite distinguir os períodos econômicos uns dos outros. Esse ponto de partida era, em si, evidente, e devia ser particularmente familiar a Quesnay e pela analogia com o processo nutricional dos corpos orgânicos. É supérfluo buscar razões metafísicas para explicar por que os fisiocratas se apegaram a isso, como se tratasse de um desvio inexplicável. Tratava-se simplesmente da observação de um fato físico inegável, o intérêt social, como Le Trosny o chamou. Os fisiocratas, é verdade, deixarão-se absorver por essa ideia, uma vez concebida, e superestimaram consideravelmente sua importância. Se, porém, a levamos às últimas consequências e lembramos que ela foi formulada apenas para explicar os fatos observados, percebemos que se tornou natural restringir a concepção de produção à de produção original. Mais estritamente, a produção de materiais que pudessem ser repetidos anualmente ad infinitum, o que significava excluir a mineração. Assim, era natural chamar de improdutivo todo o trabalho não empregado nessa produção original. Isso não constituía uma tese especial, mas apenas uma proposição analítica no sentido kantiano. Trabalho não empregado na produção original não produz novos produtos originais. Não se negava a necessidade e a utilidade de tal trabalho. Quando Le Trosny escreveu, início da citação de Guillaume François Le Trosny, abre aspas, o trabalho aplicado a qualquer coisa que não a terra é absolutamente estéril, pois o homem não é criador, fecha aspas, da ordem social, de l'ordre social. Paris, 1777, queria simplesmente dizer que o trabalho humano não cria nova matéria, o que, para a economia, só é relevante se extrair a conclusão implícita na definição. Se quisermos ver aí uma proposição especial, ela só poderia ser considerada correta. No entanto, os fisiocratas, de um lado, fundamentaram demais sua teoria nisso, de outro, sob o fascínio dessa concepção, cerraram os olhos para outras perspectivas mais frutíferas. Conta em seu favor, antes de tudo, que compreenderam, com a ajuda de princípios teóricos, diferentes classes como grupos com interesses sociais específicos investigaram sua interação,
em vez de simplesmente distingui-las de modo empírico por suas funções sociais distintas, como já se fizera antes. Essa conquista, junto com a concepção metodológica de distribuição, permaneceu, de fato, um quem-tema SAE da economia. Foi infeliz, porém, que os fisiocratas aplicassem esses esforços corretos a um fator que a análise posterior mostrou ser de importância secundária. A classe produtiva, isto é, os participantes do processo econômico que aplicam trabalho e capital à produção no sentido fisiocrático, retém para si parte do produto, do qual, por sua vez, transfere uma parte à classe estéril, industrial, etc. Esta agrega valor ao produto por meio de sua fabricação, mas apenas na medida em que seus membros próprios consomem, em consequência, não produzem realmente valor. A classe produtiva entrega essa parte do produto à classe estéril trocando alimentos e matérias-primas por produtos industriais. Como estes, porém, contêm alimentos e matérias-primas de trocas anteriores, exatamente no mesmo montante, o valor que foi transferido retorna às classes produtivas. O que é transferido, e do qual, em certo sentido, pode-se dizer que retorna à classe produtiva, é a matéria-prima. Se esse movimento de matérias-primas deve ter algum sentido econômico, ele deve ser paralelizado por um movimento de poder de compra. Daí surge uma lacuna no argumento. Pressupõe-se, de súbito, que valores são passados de um lado a outro e que, em cada troca, valores idênticos são entregues. Do contrário, haveria um ganho de valor resultante da perda do parceiro na transação. Se quiséssemos falar de um erro fundamental dos fisiocratas, ele estaria nesse salto da matéria-prima para o valor e na visão de que valor é mera expressão monetária da quantidade de matéria-prima contida nas mercadorias. Esse erro comprometeu a teoria do valor e da troca e bloqueou o caminho para compreender fenômenos essenciais. O restante do produto, que sozinho representa um retorno líquido, não neutralizado por qualquer pretensão compensatória, o produto net, cabe ao proprietário de terras, que o emprega em parte na manutenção e melhoria das avanços foncieiros, em parte, no cumprimento de deveres sociais, entre os quais o pagamento de impostos é o mais importante. O restante ele pode transferir ou, conforme o caso, retransferir às classes produtiva e estéril. A parte transferida à classe estéril, por sua vez, retorna igualmente à classe produtiva. Assim, fecha-se o círculo. Todos os produtos são pagos, e todas as antecipações anuais, juntamente com uma parcela dos dispêndios originais, foram repostas. O produto net foi muitas vezes considerado um monstro teórico, cuja inexistência poderia ser demonstrada com o mais rápido olhar para a realidade. Não é o caso, e o argumento de que o retorno líquido poderia desaparecer mesmo na agricultura se baseia em um mal-entendido. Antes de mais nada, a existência do produto net, tal como concebido pelos fisiocratas, está fora de dúvida. É absolutamente verdadeiro que apenas a produção original traz novos fatores físicos ao mundo das mercadorias. Além disso, há, no conjunto, muita coisa correta na equivocada teoria do valor dos fisiocratas. Sobretudo, reconheceram com acerto a tendência, sob livre concorrência, de os preços serem pressionados ao nível dos custos, entendidos aqui em sentido inteiramente popular. Viram com igual acerto o problema que daí decorre. Como explicar as flutuações de retornos que, não obstante, superavam esse nível. Se localizaram tais flutuações de retorno na força criadora da natureza, viram apenas um lado do problema, não mais do que, por exemplo, Karl Marx, e confundiram produtividade física com elevação de valores. Com isso, deixaram sem explicar a flutuação mais importante de valor, o lucro do empresário, mas lançaram bases sólidas para uma teoria do valor excedente que, do ponto de vista da época, está longe de ser absurda. Em primeiro lugar, intuíram corretamente uma tendência do tráfego de trocas entre classes e reconheceram com clareza seus traços principais. Quesnay escreveu, com alguma razão, início da citação de François Quesnay, abre aspas, o curso desse comércio entre as diferentes classes e suas condições essenciais não são hipotéticos. Quem refletir verá que são fielmente copiados da natureza. Fecha aspas, obras completas, Oeuvres, Paris, página 60. Também na teoria dos salários fizeram grande progresso, não apenas apesar de seu ponto de partida, mas por causa dele. Antes de tudo, a concepção de que todos os trabalhadores vivem de antecipações já é, em si, uma teoria do salário em germe. A partir daí, é inevitável chegar aos argumentos que depois foram incorporados na teoria do fundo de salários,
ainda que os fisiocratas não a tenham formulado com precisão. Turgot, é verdade, usa a expressão fonds de salaires, mas a trata de modo trivial, sem o conteúdo característico da teoria do fundo de salários. Além disso, do sistema fisiocrático emergiu a teoria de bronze dos salários, igualmente formulada pela primeira vez, com precisão, por Turgot. Os fisiocratas não se limitaram a aceitar uma opinião corrente. Decorre dos fundamentos de seu sistema a proposição de que cada trabalhador poderia acrescentar ao produto apenas o valor dos meios de subsistência que consumiu, e, como o próprio Quesnay salienta, os salários se fixavam nesse ponto por força da concorrência entre os trabalhadores. A teoria dele sobre juros foi a que saiu pior. Nesse ponto, a perspectiva especificamente fisiocrática foi naturalmente a mais prejudicial, e, como seria de esperar, vemos que os fisiocratas demonstraram menor compreensão desse fenômeno. O ganho produzido pelo capital industrial não tem base alguma e, logicamente, deveria ter sido descrito como um ganho às custas do produto net. Essa conclusão, porém, só é tirada com inteira clareza pelo velho Mirabeau, em seu plano de abolir os juros industriais. Em todos os fisiocratas genuínos, contudo, encontramos a opinião de que a única fonte de juros é o rendimento da terra, além disso, que é apenas o produto net que torna possível a poupança, e, com ela, o progresso industrial. Turgot mais tarde tentou preencher a lacuna e disse muitas coisas corretas sobre a formação da taxa de juros como resultado da oferta e da demanda, sem, no entanto, ir muito fundo na matéria. Apesar de sua proposição de que o juro é o preço pelo uso temporário de uma unidade de valor, vemos que, em sua busca de explicação mais penetrante, ele se refugia no expediente comum a todos os fisiocratas, segundo o qual a concorrência acrescentaria o juro ao capital, já que, do contrário, o capitalista compraria terra. Essa proposição decorre dos princípios fisiocráticos, embora já a tivéssemos encontrado em Francis Hutcheson. O juro comercial não passa de ganho às custas do outro parceiro. É preciso distinguir entre indústria e comércio no sentido em que os fisiocratas usam esses termos, mas essa distinção nunca é plenamente explicada. No que toca à indústria, há, se não uma criação de valor, ao menos um acréscimo de valor, o valor das matérias-primas e o dos meios de subsistência dos trabalhadores tendo sido agregados durante o processo produtivo, note-se a analogia com Karl Marx, e sua utilidade não é negada. Embora não se veja por que não poderíamos dizer exatamente o mesmo do comércio, deve lembrar-se que os fisiocratas o consideravam um mal a ser limitado tanto quanto possível. É possível que, aqui, tenha pesado a ideia popular de que o comércio intermediário eleva o preço das mercadorias, assim, desarranja a relação normal de troca e o ordem natural econômico. Seja como for, é certo que o sistema dos fisiocratas, em seus traços essenciais, representou um enorme avanço. Mesmo aquele aspecto ao qual deve seu nome infeliz não comprometeu o conjunto. Como em tantos outros casos, algum discípulo considerou mais importante justamente a parte menos valiosa do sistema do mestre. Os fisiocratas sofreram muito mais com as deturpações e objeções superficiais de contemporâneos e autores posteriores do que com a crítica justificável. A maioria das objeções, sobretudo as dirigidas contra suas proposições teóricas, apenas desabona quem as formulou. A lógica interna do sistema é, em grau raro, livre de erros, e a maior parte do que, à primeira vista, parece estranho e incompreensível pode ser satisfatoriamente explicada por um estudo mais profundo. Não podemos entrar nisso aqui, nem tratar de suas conclusões práticas senão muito brevemente. O ordem natural é o estado de coisas mais vantajoso para a humanidade. Cada indivíduo, portanto, age no interesse do todo ao perseguir seus próprios interesses. Essa proposição, aplicada às condições econômicas, é valiosa e falsa no mesmo sentido que a teoria de que o máximo de utilidade pode ser alcançado pela livre concorrência baseada no interesse próprio, teoria que mais tarde desempenharia grande papel e que, em substância, é idêntica à posição fisiocrática. Por isso, e porque todas as classes se interessam pelo maior tamanho possível do produto net, do qual efetivamente depende todo o progresso, resultou uma visão harmoniosa das relações entre os interesses de classe. A interpretação favorável das consequências da livre concorrência não decorreu apenas dos pressupostos de direito natural que adornavam o argumento, mas também de uma análise do próprio processo econômico. Isso lhes forneceu um rumo definido para os problemas do período, mas está fora do nosso escopo descrever seus pontos altos. Devemos,
contudo, nomear as seguintes conquistas científicas: a refutação da crença em uma balança comercial favorável, em conexão com a qual enfatizaram que a acumulação de dinheiro em um país apenas leva a um aumento de preços. Além disso, Kesnay já havia demolido o slogan popular de que as tarifas seriam simplesmente suportadas pelos países estrangeiros e indicou que tarifas agressivas poderiam, em certas circunstâncias, prejudicar mais o país que as impõe do que os oponentes contra os quais se dirigem. Era compreensível que os fisiocratas vissem nessas conclusões uma confirmação de sua crença fundamental nas vantagens da liberdade de troca e de trabalho e nos malefícios da interferência do Estado nas decisões privadas sobre produção e consumo. Não devemos, porém, perder de vista que, a despeito desse princípio, e com uma estimativa correta de seus limites, eles atribuíam ao Estado, que, entre outras coisas, devia fazer avanços soberanos para estradas e outras obras, à legislação, por fim, à moral e aos costumes, particularmente no uso do produto net, funções bastante amplas, essenciais ao processo vital da sociedade. As condições do período os obrigaram a enfatizar fortemente o primeiro ponto de vista, mas o segundo não faltou em seu sistema científico. Slogans práticos, porém, precisam ser breves e incisivos e não admitem formulações muito escrupulosas. Mas não é de laissez-faire que tratamos aqui. Sua teoria da tributação continha conclusões muito importantes. Baseia-se na ideia de que a pobreza, embora em geral causada por desvios arbitrários e violentos do fluxo econômico de seu curso natural, é em primeiro lugar resultado dos sistemas de impostos então vigentes. O fenômeno da pobreza, portanto, não aparece, como em muitos outros sistemas, como elemento integrante da vida econômica, nem pode ser explicado por tendências fundamentais da natureza humana. Deve ser entendido como decorrência de interferências no processo econômico e de causas externas de perturbação. Daí seguia que, removidas as causas de perturbação mais importantes e concentrada a carga tributária no produto net, desapareceria uma causa considerável de pobreza. Esse é o significado teórico da teoria fisiocrática da tributação, que pode reivindicar o mérito de ter descoberto, pela primeira vez de modo sistemático, vantagens essenciais na tributação direta. Sua taxa única, ou single tax, sobre a terra, porém, não deveria esgotar todo o produto net, pois, ao fazê-lo, destruiria em grande parte o direito de propriedade da terra. Dada a importância do produto net para a poupança, já mencionada, para o acréscimo das avanços foncieiros e para o progresso em geral, isso significaria que o sistema econômico, se desaparecesse para o proprietário o estímulo a limpar e melhorar o solo, seria prejudicado de modo semelhante ao que ocorreria se os direitos de propriedade enquanto tais fossem limitados, perturbando o comportamento econômico dos indivíduos. Aí se encontra o núcleo econômico da teoria fisiocrática da propriedade, seus outros aspectos, de caráter sociológico e derivados do direito natural, este tomado como crença em direitos inatos, não nos dizem respeito aqui. Na discussão de problemas de política econômica do momento, em que participaram e que em parte os levaram a desenvolver seus pontos de vista, os fisiocratas e seus vizinhos intelectuais desenvolveram seu mundo de ideias e saíram do gabinete para o ar fresco da controvérsia partidária. Para os fisiocratas, em particular, a controvérsia sobre as leis francesas do grão, que foi não apenas tema central de escritos econômicos, mas também assunto principal de conversação social, foi o problema mais importante. Foi justamente aí que as duas fontes da economia se uniram. Nunca mais a investigação das verdades teóricas básicas pelo prático, digamos, pelo filósofo se separou, ainda que, na literatura de questões especiais, ambos os grupos possam, é claro, ser distintos. Com isso, a base de uma teoria moderna da economia ficou firmemente estabelecida. Nesses debates, ouviam-se as vozes dos estudiosos. O interesse público se voltou para eles, e amplos círculos perceberam a necessidade da nova ciência. Não era fácil, porém, conciliar-se com os sistemas completos e quase inacessíveis dos estudiosos, nem com a multidão de investigações de homens práticos, cujo valor era tão desigual e só podia ser avaliado com dificuldade. A época exigia uma síntese equilibrada dos elementos existentes, uma orientação segura por mãos piritas. Essa síntese estava destinada a surgir, e seu produto não poderia ser arbitrário, por mais que muitos a tentassem com sucesso e por mais independentes que fossem entre si, forçosamente chegariam a resultados muito semelhantes. Era, contudo, difícil resolver o problema,
pois ele exigia, de um lado, formação filosófico-histórica e científica geral, de outro, abertura às tendências correntes e aos resultados de fora do círculo filosófico. Dois autores se destacam claramente. Preencheram esses requisitos em grau iminente, tinham originalidade e mente aberta, sabiam adaptar-se e eram independentes, por fim, diga-se logo, possuíam aquele grau de superficialidade que tais tarefas exigem, pois, de outro modo, o zelo do erudito os teria levado a campos de investigação sem interesse para o grande público. Todos os demais que tentaram a tarefa emperraram em algum ponto, por verem apenas um lado do problema, ou não conseguiram atrair atenção alguma. O primeiro dos dois autores é Anne Robert Jacques Turgot, cujo brilhante talento, antes subestimado, hoje é tanto mais reconhecido, talvez até excessivamente, já que nada recomenda mais um autor ao historiador das ideias do que a necessidade de lutar por ele. Por isso, é preciso dizer de imediato, se retirarmos a lente de aumento pela qual se costuma olhar suas realizações, muito ainda resta, é verdade, embora todos os pontos que poderíamos citar especificamente também possam ser encontrados em escritos não fisiocráticos, especialmente na literatura inglesa do período. Além disso, seu prestígio baseia-se, ao menos em parte, no fato de que muito foi interpretado em suas fórmulas fluentes. Fundamentalmente, ele era fisiocrata, foi sobre o sistema fisiocrático, que, apesar de tudo, representava seu pão de cada dia, embora nunca nele tenha penetrado profundamente, que enxertou outras ideias que a vida prática e a literatura do período lhe inspiraram, sem se preocupar demasiadamente com sua conexão interna. Mesmo tendo reconhecido no capital um fator de produção, muito se poderia objetar a essa concepção, sem falar que a encontramos nele na mesma forma que em Francis Hutcheson e não essencialmente diversa da de John Locke. Ele teve melhor percepção do fenômeno do valor, mas não o viu tão claramente quanto Etienne Bonnot de Condillac um pouco mais tarde, nem mais claramente do que Richard Cantillon ou Ferdinando Galien. Já mencionamos algumas de suas realizações pontuais. Aqui, basta lembrar o caráter abrangente de seus esforços de síntese. Esse fato, e a visão de planos magníficos que sua correspondência nos abre, provavelmente justificam o juízo de que uma obra de vida escrita por ele poderia ter se tornado uma segunda riqueza das nações, The Wealth of Nations. O outro autor que deve ser mencionado aqui é Adam Smith, que alcançou um êxito decisivo de uma forma como poucos antes dele haviam conseguido. Ele abordou sua tarefa com grandes recursos. Empregou toda a vida para dominar plenamente o conhecimento filosófico histórico, em menor grau o científico, em grau ainda menor, o jurídico de sua época. Abriu as portas da mente a todas as tendências que lhe eram acessíveis. Nele encontramos menos lacunas e preconceitos do que em qualquer outro economista, com exceção de John Stuart Mill. Suas obras principais, Teoria dos Sentimentos Morais, The Theory of Moral Sentiments, de 1759, Uma Teoria da Ética, e A Riqueza das Nações, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, nada mais são do que fragmentos de um leque de interesses cujo alcance mesmo suas demais publicações apenas indicam. Numa carta de 1785, ele falou da ideia grandiosa de uma história filosófica de todos os ramos da literatura e de uma teoria e história do direito e do governo. Mas planos tão vastos permaneceram em segundo plano e não perturbaram o curso regular de suas investigações de detalhe, às quais se dedicou com serenidade filosófica imperturbável e que acumulou sem pressa, enquanto seguia seu trabalho como professor. Os hábitos metódicos do docente erudito muito o auxiliaram nisso, assim como uma atitude sóbria, algo árida, que resume com segurança um sistema ou fenômeno sem jamais se deter excessivamente em detalhes. Não o atormentava uma superabundância de ideias, nem por ela se deixou levar por caminhos em que poucos o poderiam seguir. Era um homem de trabalho sistemático e exposição equilibrada, não de grandes ideias novas, mas alguém que, acima de tudo, examina cuidadosamente os dados existentes, critica-os com frieza e sensatez e coordena o juízo alcançado com outros já estabelecidos. Assim, esse homem de mente cristalina criou sua magnífica obra de vida a partir de material já existente e trilhando caminhos familiares. Ele expressou o espírito de sua época e lhe deu exatamente o que precisava, nem mais nem menos. Esse fato, somado aos méritos externos e internos de suas realizações, explica seu sucesso. Se tivesse cavado mais fundo, não teria sido compreendido.
Sua apresentação magistral foi justamente elogiada, e, no entanto, isso não é um elogio inteiramente. Ninguém sonha em louvar ou censurar o estilo de Isaac Newton ou Charles Darwin. Eles estão acima de tais méritos ou defeitos, enquanto Adam Smith não. É verdade que alguém foi temerário bastante para comparar a riqueza das nações, The Wealth of Nations, à Bíblia, mas logo prevaleceu uma avaliação mais serena e justa. Smith sofreu relativamente pouco do favor ou do ódio dos partidos. Já em Wilhelm Rocher lemos uma apreciação à qual nada precisa ser acrescentado. Hoje não podemos ter ilusões sobre as dimensões intelectuais de Smith, pois distinguimos com nitidez o pedestal do monumento. A riqueza das nações resultou de parte de suas aulas de filosofia moral ministradas na Universidade de Glasgow entre 1751 e 1764, e que, até na forma, seguiram de perto as de seu mestre Francis Hutcheson. As anotações produzidas em 1763, que chegaram até nós, mostram que ele mal alterou mais no sistema do professor do que o faria qualquer aluno vivo. Em 1764, levou um sistema bastante completo à França, onde estabeleceu contato com os fisiocratas. Nos serenos anos em Kirkcaldy, acrescentou ao seu aquilo que, no sistema deles, descrevemos como essencial, de modo que rompeu sua própria moldura, com o resultado de que a simetria sofreu seriamente. Nesse ponto, porém, não se deve esquecer até que ponto ele demonstrou independência e superioridade intelectual na escolha dos elementos que adotou, o que, por si só, constitui uma realização autônoma. Em terceiro lugar, deve-se mencionar a influência exercida por Bernard de Mandeville. Este deu forma grotesca a uma concepção profunda em seu A Colmeia Murmurante, de Grumbling Eve, de 1705, edição ampliada em 1714 sob o título A Fábula das Abelhas, The Fable of the Bees, um poema moralizante que chamou atenção sem ser levado muito a sério. Nessa forma, porém, está contida a melhor e mais clara apresentação da ideia de que o interesse egoísta do indivíduo desempenha função social na esfera econômica. Havia, é claro, outras fontes para pensamentos semelhantes, mas muitas passagens de Adam Smith apontam para uma influência particular de Mandeville. Por fim, Smith também devia muito a David Hume e James Harris. Falaremos das doutrinas de Smith na próxima sessão deste livro. Aqui, queremos apenas indicar o caráter geral de sua obra. Também no caso dele, como de costume, os críticos enfatizaram sobretudo suas opiniões sobre política comercial e filosofia social. Insinuou-se até que sua obra representaria um libelo pelo livre comércio e pelo industrialismo, ou que seria mera aplicação de premissas especulativas. Se lermos as primeiras frases de suas aulas sobre o direito natural, veremos de imediato que ele pretendia estabelecer uma teoria, alcançar uma compreensão do caráter e da função do direito, para então derivar de pronto normas jurídicas práticas de aplicação geral. É certo que ele tinha objetivos semelhantes no campo da economia, que define como uma arte. Um quadro bem diferente, no entanto, emerge quando contemplamos seus esforços teóricos. Aí, sua atenção está dirigida aos fatos, e apenas ocasionalmente uma virada de frase nos lembra um ideal político ou uma proposição filosófica, sem que esses elementos alheios se tornem essenciais. Que método empregou, então? Difícil dizer, dado o amplo espectro de seus problemas. Às vezes analisa, às vezes narra, conforme exigem seus propósitos concretos. Orna sua análise com observações particulares e experiências práticas, e mistura suas descrições com argumentos teóricos. Por isso, foi fácil a cada partido metodológico reivindicá-lo como seu. Ele possui uma universalidade que foi inestimável para seu propósito concreto, mas que tinha de desaparecer assim que se quisesse aprofundar um dos diversos conjuntos de problemas por ele tratados. Isso explica o aparente contraste metodológico entre ele e os clássicos posteriores, frequentemente enfatizado. O caráter sistemático e de manual de sua obra exclui tanto longas investigações abstratas quanto pesquisas descritivas de detalhe. Smith foi formado por influências teóricas e foi dominado por fins teóricos. Um núcleo de teses teóricas forma a espinha dorsal de sua obra, e a maior parte do material descritivo ali contido serve para sua aplicação, discussão e exemplificação. Apenas uma parte menor serve de base para conclusões, e uma proporção ainda menor existe por si, por seu interesse intrínseco.
Os dois primeiros livros descrevem o processo econômico, partindo da divisão do trabalho, tratam dos problemas da moeda, do preço, do capital e da distribuição. No terceiro livro, temos algo como uma tentativa de comparação entre o quadro teórico e o desenvolvimento real dos fatos. O quarto contém uma discussão sobre política comercial. E o quinto, uma exposição sobre ciência das finanças, se podemos aplicar-lhe esse termo alemão. Os últimos livros também incluem material sobre técnica administrativa. Todos esses elementos têm valor muito desigual. Temas como os fins do governo e similares são frequentemente tratados de modo duvidosamente especulativo. Nesse campo específico, Smith nada tem a nos oferecer hoje. Em parte alguma, porém, ele é tão positivo e despreconceituado quanto em suas afirmações puramente econômicas, ao menos no que toca a seus pontos mais essenciais. Tão logo passamos à aplicação dessas afirmações, a superestimação da importância prática de suas conclusões se faz sentir de modo perturbador. E foi sobre essas aplicações que os críticos concentraram seus ataques em primeiro lugar. Joseph Schumpeter. Doutrina Econômica e Método, um esboço histórico.